Alô, bem-vindos a mais um episódio do Elemento Vibrante, esse podcast onde a gente tenta falar um pouquinho sobre autoconhecimento e assuntos parecidos. Estamos aqui no episódio 5 para falar sobre coach. E tô eu, Renato Sheik, temos também nosso co-apresentador, Bruno Hino. Arro! E temos a presença das profissionais Flávia Wagner. Bom dia, boa tarde, boa noite. E Eli Sato. Alô! Então, para quem quiser mandar sugestões, críticas, para quem quiser participar, etc., manda um e-mail pra gente, elementovibrante@gmail.com. Nossas redes sociais, segue nós, @elementovibrante, no Face e Instagram. E para quem quiser apoiar a gente está no Catarse para doações, catarse.me/Elemento Vibrante. Pode apoiar com qualquer quantia que sentir. E vamos já falar um disclaimer, porque a gente está online, né? Então pode ser que tenha ruídos, problemas técnicos. Então já pedimos nosso perdão aí e vamos seguir. Bora começar? Vamos lá. Vamos. Então, eu pensei em começar introduzindo, né, cada uma, para a gente entender a ligação de vocês com o coach, como vocês começaram, digamos assim, nesse caminho até chegar no coach. Pode começar a Eli, que já ia. Pode começar, Eli, fica à vontade. Bom, meu nome é Eli. Eu eu entrei em contato com coaching em 2011 e fiz o meu primeiro curso que chama de Life Coaching. Depois eu fiquei tão empolgada, me identifiquei tanto que eu já fui para o Executive Coaching. E depois eu já fui evoluindo para outros cursos e eu entendi que realmente é a minha missão. E o propósito é atuar como coach, construindo, aí, ajudando as pessoas a transformarem suas vidas, a atingirem seus objetivos. E também aplico, o meu processo envolve outras ferramentas, né, que aí eu vou explicar mais na frente. Posso eu? Pode. Vamos lá? O meu primeiro contato com o coaching foi num processo de autoconhecimento mesmo, assim. E foi num momento da minha vida onde eu estava trabalhando num lugar e não me via depois de alguns anos fazendo a mesma coisa que eu fazia. E foi em 2016, se não me engano. Faz pouco tempo até, né? E por um acaso a gente se formou na mesma escola, no mesmo curso, eu e a Eli, a gente descobriu isso depois. E aí eu fiz a minha primeira formação de Life Coach, Personal e Professional Coaching. Comecei a atuar paralelamente à minha outra profissão. Depois fui fazer Psicologia Positiva, que também a Eli também já fez, né? Na mesma escola e tudo mais. E aí a minha vida me levou para outros caminhos, mas continuo eu atendo como coach ainda e tenho uma empresa de comidas e fui mãe no meio do caminho, então estou levando essa vida nessa loucura aí, né? Mas o coaching faz esse movimento, né? Esse processo de mudança na vida das pessoas e realmente é uma missão. E eu percebo que a gente consegue usar o coaching, né, em vários momentos, mesmo eu não atuando só como coach, eu consigo usar o processo de coaching para ajudar a minha vida e a vida de outras pessoas que estão envolvidas comigo nas minhas outras profissões aí, nos meus outros trabalhos, né? E foi assim, foi num momento de autoconhecimento que eu descobri o coaching e fui estudar sobre isso também. Maneiro. Então, expandindo um pouco, né?
porque vocês falaram mais dessa questão profissional, que eu já fiz trabalho da Umbanda com a Flávia, e a Eli falou que é consteladora, né? Se vocês quiserem falar um pouco mais, assim, porque tudo acaba agregando, né? Acaba que tudo soma para vocês se tornarem o melhor que é hoje, mas caso vocês sentirem de trazer essa expansão. Sim, eu atuo como uma coach multidisciplinar. A minha estrutura é basicamente o coaching tradicional, né? Mas eu venho num processo de olhar o coach, que é quem passa pelo processo de coaching, como um todo. Ele não é só racional, ele não tem só perguntas e respostas, né? Ele tem uma história por trás. E a questão que a pessoa está enfrentando, por exemplo, pode ser uma questão de carreira, ou financeiro, ou de relacionamento, mas esta é a primeira camada, é a camada que está mais aparente e a pessoa tem consciência, está no racional dela o tempo todo. E, no entanto, existem camadas mais profundas que são as causas disso que a pessoa está vivendo. E aí a gente olha com um olhar mais sistêmico mesmo, olhando padrões que são eventualmente trazidos do sistema familiar, né, do pai, da mãe, dos antepassados, que a gente diz que a gente pode estar trazendo padrões que são disfuncionais, né, que afetam a nossa qualidade de vida, e as pessoas que cercam a gente, inclusive das organizações, empresas também pode ter essa mesma causa, né, que são trazidas de um passado muito antigo, de origens. Então eu faço esse olhar como um todo. Além do olhar sistêmico, eu aplico também o olhar da cognitiva comportamental, que é uma linha da psicanálise. Então, eu começo com a psicanálise, que está com cognitiva comportamental, que está no racional, nos padrões disfuncionais de pensamentos, e aí eu entro nas camadas mais profundas. E aí é um processo realmente de ressignificar crenças, de mudar padrões, de incluir, de honrar, e aí então abrir caminhos e ter mais força para seguir em frente. Legal. É bom que faz um link com o nosso segundo episódio sobre constelação familiar. Então, para quem não ouviu, fica a dica aí. O que eu acho bacana, assim, do processo de coaching, né? As pessoas têm muito preconceito em relação a... Todo mundo é coaching hoje, né? Todo mundo sabe, todo mundo estudou, todo mundo fez. Mas eu acho que o momento mundial, né? As pessoas estão passando por um momento de aprofundamento, né? Já faz um tempo que eu tô vendo que as pessoas elas estão buscando mais o autoconhecimento, e o coaching, o processo de coaching é um autoconhecimento, né? Porque é exatamente isso que ele falou, a gente vai mexendo em camadas, né? Primeiro a gente descasca a primeira, né? E depois vem a outra, é uma cebola mesmo, né? E normalmente num processo de coaching, as pessoas, já vi isso acontecer com vários coaches meus, das pessoas chegarem com uma proposta, falar assim, olha, eu quero mudar de carreira, ou eu quero ter mais tempo com a minha família, eu não tenho tempo, eu preciso organizar minha agenda. E aí na hora que você vai fazendo todo o processo, né, vai trazendo fazendo as perguntas certas e trazendo ferramentas aí que a gente usa para você chegar no seu objetivo, você descobre que não era exatamente aquilo que você veio com a ideia, né? Então é um processo de autoconhecimento mesmo, e eu acho que cabe um monte de outras ferramentas e vertentes aí, né, da psicanálise, da PNL, da psicologia, apesar de coaching não ser terapia, né? Processo de coaching não ser mentoria, não é consultoria, mas eu acho que cabe várias coisas, porque a gente vai trazendo mesmo crenças e coisas. Você achava que era uma coisa e não era, né? Você quer ter tempo para o seu filho, mas o teu problema não é o tempo, o problema é outra questão que vem de crenças, que vem
de como você foi criado, de coisas que você ouviu na infância, de antepassados e tudo mais, né? Então, eu acho que tem mesmo, é uma cebola, né? A gente vai abrindo, e o processo de coaching, eu acho que é justamente isso, total autoconhecimento. Sim. Eu tenho Legal. coaches, desculpa só cortar vocês, eu tenho coaches que saíram de lá, sim, além de ter o caminho para chegar no seu objetivo, porque o coach é isso, né? Você ajuda a chegar no seu objetivo mais rápido, né? Nós somos treinadores, né? Então, a gente tem ferramentas e a gente tem habilidades e competências para fazer você chegar no seu objetivo mais rápido, né? E focar naquilo, né? Você tem um objetivo e a gente impulsiona você de uma forma mais certa para você ir no seu caminho. Mas dentro desse processo você vai descobrindo milhões de coisas, né, que vão acontecendo e por que de tudo isso, né? E aí isso vai ajudando a você melhorar em vários outros pedaços da sua vida, né, que você nem estava mexendo. Então, realmente é um super autoconhecimento, né? Para mim foi assim, e eu acho que para os coaches também são, né? Todos eles aí, que é bem bacana. A gente ajuda... a primeira pergunta é: qual é o estado atual? Né? A gente identifica qual é o estado atual da pessoa, onde ele quer chegar, né? Onde essa pessoa quer estar, em quanto tempo. E depois, como essa pessoa vai chegar naquele lugar, né? E também ajudar o coach a enxergar, a ter consciência de que todos os recursos que ele precisa está dentro dele. Então, nós somos os coaches, né? Somos somente instrumentos para ajudar o coach a entender que ele tem todos os recursos que ele precisa. E a gente faz isso através de perguntas, nós chamamos de perguntas poderosas, né? Como a Flávia citou. Então, é um processo muito legal de autoconhecimento mesmo. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente compreende o outro também. Isso ajuda bastante a gente a caminhar Total. mais rápido, né? Eu Então, acho que fala aí. a gente já até cumpriu aqui uma meta que era saber o que é coach. Acho que vocês já explicaram basicamente tudo. Porque, assim, a gente até tem umas nomenclaturas aí que as pessoas, elas confundem, né? Então, eu e a Eli somos coaches, né? A gente é o profissional que aplica o processo de coaching para o coach, que é você que está passando pelo processo, né? Então, a gente treina para isso, né? A gente estuda para isso e a gente tem ferramentas que a gente usa que são certificadas, né? A gente faz medições e o processo de coaching também é todo medido, né? Como a Eli falou, a gente primeiro analisa como a pessoa está antes, né? E aonde ela quer chegar. E aí, durante esse processo, a gente vai medindo esses objetivos, essas pequenas metas e tudo mais, e por isso ele é certificado, né? Por isso que ele funciona, né? Porque a gente tem medições nesse meio do caminho, né? Então a gente primeiro mede você como você estava e depois você fala o que aconteceu nesse processo, né? Como se você alcançou, não alcançou, como, e as pessoas às vezes alcançam mais rápido, no meio do caminho elas já mudaram o objetivo, já estão pensando em outro, e aí a gente, como ela já passou pelo processo, ela sabe fazer, né? Porque todo o conhecimento está dentro da gente, né? Como a Eli falou. Então a gente começa a ter cliques ali, né? De insights ali, de falar, nossa, mas se eu fizer desse jeito também em outra questão, pode dar certo, né? Então as pessoas vão tendo, e isso é o autoconhecimento, né? De você estar aberto a entender esse tipo de coisa também, né? Falar assim, nossa, eu segui por esse caminho aqui, deu certo, então vou fazer isso aqui em outra área da minha vida também, né? Então é bem bacana, eu acho que todo mundo devia passar por um processo de coaching, porque é super legal. Aliás, o antigo CEO, né, se não me engano, enfim, não me lembro agora o nome da empresa, mas ele disse: todo mundo merece um coach.
Todo mundo merece um coach, é isso Todo mundo mesmo. merece um coach. Legal. E então, para vocês chegarem a fazerem um curso e tal, enfim, vocês acabam passando por uma sessão ou um atendimento de coach para vocês se tornarem coaches ou não necessariamente? Sim, é necessário durante o curso, a certificação, o processo de certificação para se tornar coach é um investimento, é um alto investimento e é altamente exigido da gente a prática. Tem muita prática, muitas horas de prática. A gente já ficou assim, tipo, até meia-noite já chegou a ficar até meia-noite, o curso terminava tipo 5, 6 horas da tarde, a gente ficava até meia-noite desenvolvendo os trabalhos. Ou começava às 6h30, 7 horas da manhã, porque 8 horas já começava o novo capítulo. Todo o processo, e são vários dias, né? São 3, 4 dias num módulo, depois mais 4 dias num outro módulo, e é extremamente intenso. Então a prática, ela é realmente muito exigida, trabalhando inclusive questões nossas próprias. E é assim que a gente se prepara para atender fora, né? Começar a atender pessoas que vêm. A gente, durante essa formação, a gente passa por coach e passa por coach, né? A gente aprende a aplicar essas ferramentas como coach, e você também aprende do outro lado a ser coach, né? A ter que responder e ter que fazer as atividades e tudo mais, né? Como coach. Então a gente sempre escolhe um objetivo que a gente quer atingir durante esse processo, e aí vai mudando as pessoas, né? Porque normalmente são turmas. Agora em pandemia não dá para fazer desse jeito, mas a gente se formou dessa forma, né? São muitas pessoas, então você vai trocando experiência com outras pessoas, né? Então você vai fazendo as ferramentas com duplas diferentes. Uma hora você é coach, outra hora você é coach. Isso é bem bacana, né? Porque você passa pelos dois processos ali o tempo inteiro de desenvolvimento mesmo, né? Para aprender como que você se sente como coach e como que você aplica a ferramenta mesmo, e sempre sendo supervisionado e tudo mais. E depois a gente tem milhões de outras horas aí que você tem que treinar mesmo, porque treino faz, né? Faz a gente cada vez ficar melhor, mais rápido, fazer as perguntas certas, né? Porque é isso, né? Como se fosse vários momentos, vocês provavelmente passaram numa roda de amigos e aquele amigo fez uma pergunta certa que te deu um insight, e aí você teve uma visão diferente do que você precisava, e puta, era isso mesmo que eu precisava ouvir para decidir fazer alguma coisa ou para mudar algum tipo de comportamento. E o coach faz isso, né? Só que ele faz na intensidade, né? Então a gente faz perguntas certas o tempo inteiro, e aí você tem que parar para pensar, né? E você vai mudando os seus comportamentos aí no meio do caminho. Sim. Certo. Gente, vocês têm que me cortar, porque eu falo super, né? Não, vocês já mas viram que eu vou palestrando mesmo, né? A ideia é essa mesmo. Então, é porque eu tinha visto num lugar que não tem regulamentação, né? Tipo, não é uma coisa oficializada. Não. Então, Ainda não. por exemplo, quem quer virar um coach ou quem quer buscar um coach, como saber quem é de confiança, sabe? Quem tem uma base sólida, já que, tipo, pode fazer qualquer curso online ou sei lá. Então, o que vocês acham sobre isso? Eu acho que esse, na verdade, é o principal motivo que leva as pessoas a ter esse preconceito. Todo mundo pode ser coach. Existem... É que nem falar de advogado de porta de cadeia, advogado disso, né? Então, o coach, ele acabou se tornando de uma forma muito popularizada, sabe? Então, aquelas pessoas que eram, por exemplo...
desligada das empresas, ou eles iam virar corretor de imóveis ou coach, né? Ou então, né, depois de um tempo para cá, virar, como é que chama? Consultor de investimentos, né? Então, isso sempre a gente vai enfrentar em algum nível, em alguma profissão. Tem muitas pessoas que realmente se formam e já começam a atender. Agora, existem os outros coaches que realmente dedicam, investem, não só em uma formação. O coach ele tem que ter várias metodologias associadas, e uma opinião muito particular minha, exige também maturidade e experiência de vida, né? Ser um adulto, sabe? Que possa realmente trazer as experiências, porque não é só teoria. A gente está lidando com uma transformação na vida de uma pessoa. A responsabilidade de um coach é muito grande. Nós somos aquela pessoa que está ali para ajudar a transformação daquela pessoa que está passando por um momento difícil, né? Um momento de grande desafio. Então a gente tem que trazer muita sensibilidade da nossa parte, além das técnicas. Por isso que eu acho que para escolher um coach tem que avaliar uma série de coisas, né? E primeiro pedir referências, fazer uma busca, buscar a página, né, dessa pessoa, um site, buscar referências. Isso é fundamental, assim como para qualquer prestador de serviço, né? Seja um advogado, um arquiteto, médico, não é? Eu vejo assim, eu falo por mim, né? Quando eu fui buscar minha formação como coach, eu busquei várias escolas, né? Porque tem muitas escolas no mercado. E aí eu fui buscar uma escola que tinha certificação, né? Então, assim, fiz uma pesquisa mesmo, né? E aí a escola que eu estudei, ela tem certificação por Pensilvânia, Harvard, entendeu? Columbia. Os clientes que apareciam ali, as pessoas que deram os depoimentos, porque é isso, né? É referência, né? Não que um coach que está começando e que ele não tenha atendido ninguém, ele não seja bom. Não, ele pode ser bom, né? Na minha formação, eu fui buscar, para mim, foi a melhor escola que eu achei, porque ela tinha certificações de grandes universidades por trás dela, né? E era uma empresa que estava aqui há muitos anos, só fazendo isso, né? E formando outras pessoas. Então, eu fui buscar por referência. Quando a gente vai buscar um profissional, eu acho que é exatamente o que ele falou. É igual um médico, né? Você fala assim, alguém tem um dermatologista para me indicar? Né? E aí você vai lá e conversa com a pessoa, né? Porque eu também acho que, assim, tem que ter empatia entre o coach e o coach, né? Não adianta uma pessoa que não vai com a minha cara fazer um processo de coaching comigo, não vai rolar, né? A gente está ali falando e levando, subindo à tona, né, questões muito pessoais e às vezes que as pessoas não falam com ninguém, que não tiveram nem coragem às vezes de falar com o terapeuta, né, e que é trazida dentro do processo de coaching. Então a gente tem que ter uma empatia. Então eu acredito que a gente tenha que conversar com o profissional mesmo antes, né, bater um papo, fazer uma primeira sessão de repente, por que não, né? E outra coisa que eu acho que as pessoas, quando elas procuram um profissional, elas têm que prestar atenção. O coach não toma decisão por você. Eu, como coach, jamais falarei para você que você tem que ir pelo caminho X ou Y. A vida é sua, você que vai decidir, não sou eu que vou decidir. Isso é uma coisa que, assim, eu acho fundamental, né? Para um bom coach, ele não decidir, porque ele não pode decidir, por mais que a gente se segure aqui, ó. Fala, gente do céu, mas será que ele não, né, não pensou em fazer isso de repente? Não, o coach não tem esse direito, né, de escolher a tua vida, é a tua vida. Sem julgamento, né?
Sem julgamentos, exatamente, sem julgamentos o tempo inteiro. E é um processo para a gente também de aprendizado em todas as sessões, porque o nosso racional de ser humano julga o tempo inteiro, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a cara, a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Então isso também eu acho uma coisa bem importante. Eu já conheci, infelizmente, eu já conheci alguns profissionais e em bate-papo, né, que a gente acaba conversando sobre processos de coaching que a gente fez. Ah, mas eu falei para ele fazer isso, isso e isso. E aí eu falei assim, bom, eu não indicaria esse profissional já, entendeu? Porque o processo de coaching é a sua vida, quem toma as decisões da sua vida é você. O coach não interfere. A gente teve até uma novela, né? Eu assisti poucos capítulos, mas que trouxe essa questão do coaching, né? Muito popularizou, né, essa questão e trouxe como se o processo de coaching tratasse traumas antigos de uma forma bem errada. Eles retrataram o que é o coaching, porque o coaching não é isso, né? A gente não trata de traumas, inclusive a gente não trabalha com pessoas que estão disfuncionais de alguma forma. Então, se você está depressivo, a gente não vai conseguir tratar. Se você está com algum problema neurológico, mental, ou tem algum distúrbio, a gente não faz processo de coaching em pessoas que estão disfuncionais, né? Não é essa a nossa missão, né? A gente trata de pessoas que estão saudáveis, né? Para tomar as suas próprias decisões, né? Eu sou certificada para, se eu quiser atuar, né, como terapeuta cognitivo comportamental, que é aquela linha da psicanálise, estou certificada e preparada para atender coaches que estejam com algum sintoma, né, de alguma doença psicológica, alguma disfunção emocional. Mas eu escolhi trabalhar só no nível do cognitivo comportamental, no aspecto de atingir resultados. Quando eu identifico que tem algum comportamento, algum padrão que chama muito a atenção, eu aplico os inventários de ansiedade, né, dos distúrbios emocionais, e dependendo do resultado, se for um caso de um acompanhamento específico, eu encaminho para um psicólogo que atua nessa linha. Sabe? Então, embora eu tenha essa certificação, eu prefiro continuar atendendo somente como coach. Então, ele tem, eu não tenho, por exemplo, né? Então, se eu percebo que a pessoa está num momento disfuncional da vida dela, falou, ó, aqui a gente não vai conseguir mexer. Primeiro vamos tratar essas questões aí com um psicólogo, psicanálise, né? Uma psicanálise, alguma coisa. Depois você volta para fazer um processo de coach, porque eu não tenho essa formação, né? E aí a gente vê, né, alguns profissionais acabam fazendo isso e aí começa misturando, né? E aí fica igual a novela, né? Trata com os traumas. O coach não faz isso, gente. O processo de coaching é você sair do ponto A e chegar no ponto B em um menor tempo e mais fácil, né? A gente ajuda a tornar esse caminho mais fácil, né? Mais rápido, né? É isso que um coach faz, né? Sai do A para o B. E como que você vai fazer isso de uma maneira mais simples e mais rápida para você? Sim, e assumindo responsabilidade, né? Exato. Muita, sempre como muita responsabilidade. O Tony Robbins é o maior coach, né, que é reconhecido hoje, e ele diz, eu não sou o seu guru, né? Eu não estou aqui para te orientar, para dar resposta, para te mostrar o caminho. Não, eu estou aqui como um instrumento para que você caminhe sozinho. Né? Só que, então, a responsabilidade é do coach. Entendeu? Ficou claro? Ficou. Tem muita informação pré-absorvendo. Mas aproveitando que você puxou uma referência de um grande coach, como que surgiu, e se vocês souberem, né, a história do
desde o início? Como é que foi mais ou menos esse desenrolar do coach? Senta que lá vem história. O coach, na verdade, ele surgiu como de uma antigamente, acho que 1500, na Inglaterra, existiam aquelas carruagens, né, que em inglês se chama coach, né? E então, quer dizer, o coach é aquele que conduzia a carruagem. Então, isso foi visto como o processo de coaching, aquele que conduzia e orientava a carruagem, que transportava as pessoas de um lugar para outro, certo? Vamos então trazer para a nossa linguagem que é saindo do ponto A para o ponto B. Né? Então, esse era a responsabilidade, esse papel, né, do coach. E aí, depois, com o passar dos anos, sei lá, em 1800, 1850, alguma coisa assim, nos Estados Unidos, eles começaram a usar essa terminologia para aplicar nas organizações, no sentido de ajudar os funcionários a... Não, primeiro para preparar estudantes para atingirem o seu máximo potencial para trazer o melhor resultado possível para os exames, né, nas universidades e tal. E isso, então, foi aplicado com o tempo nas organizações para desenvolver características de liderança, talentos, para explorar todas essas forças para aplicar nas lideranças das empresas. E aí, então, com o tempo foi sendo aplicado para outras áreas da vida, no sentido de realmente despertar na pessoa todos os recursos que ela tem para atingir o melhor resultado possível no menor tempo. E o coaching é esse que conduz. Simples assim. A história não foi tão longa, né? Que máximo! Então esse negócio de... volta, e aí ele foi lá e... Esse negócio de hoje em dia, assim, que a gente ouve falar muito de coach, né? Como a Flávia falou, o negócio tá meio preconceituoso. Mas, na verdade, a profissão já vem desde antigamente. Então, lá para 1800 e alguma coisa, já estava começando. Em 1800, na verdade, não era dessa forma que era vista, né? Mas era simplesmente o condutor da carruagem, né? O condutor era chamado de coach, né? Tanto que tem até uma marca aí de bolsas, tal, que chama Coach, que o emblema dele é uma carruagem, uma pessoa sentada atrás conduzindo a carruagem, né? Então, o processo se originou dessa terminologia. Certo. Então, falando desse lance dos preconceitos, que a Flávia citou, né? Todo mundo é coach agora, coach na profissão, coach é enganação. E eu acho engraçado que falam, não, coach quântico. E várias dessas coisas, né, que eu vejo amigos, assim, zoando e falando, não, você é coach. Tem até o Porta dos Fundos fez um episódio sobre coach que é fantástico, desculpa. Mas é muito engraçado mesmo, que todo mundo é coach, né? Eu queria saber, assim, porque esse episódio a gente quer desmistificar, né? Todo esse preconceito, toda essa coisa aí, para as pessoas saberem o que é na profundidade, né? O que vocês podem trazer para desmistificar isso? Uau! Essa foi uma pergunta de coach, então. Gente, preconceito a gente sempre vai enfrentar, né? Eu acho que o preconceito faz parte do ser humano, né? Todos nós somos preconceituosos de alguma forma, né? E a gente perde o preconceito quando a gente entende, né, e passa pelo processo de repente, mas também você pode passar por um processo de coaching com uma pessoa que não vai ser legal e aí você vai continuar tendo o seu preconceito, né? Por exemplo, os grandes empresários,
né? As pessoas que ganham muito dinheiro por aí, né? As pessoas, os grandes líderes de empresas, todos eles têm um coach. Todos eles passam por um processo de coaching. Por quê? Porque o que o coach faz, né? Você não tem que sair de um ponto A e ir para um ponto B no menor tempo possível, com melhor qualidade? É isso. Eu, como dona de uma empresa, eu preciso fazer com que a minha empresa cresça, né? Chegue nas minhas metas mais rápido. Isso é importante para mim. Eu, como ser humano, como mãe, como esposa, como, né, ser humano, eu tenho objetivos pessoais e eu quero que eles sejam atingidos mais rápido, de uma forma mais bacana, né? Então, é isso que a gente faz, né? A gente ajuda a pessoa a tirar o nó, porque vários momentos a gente tem nó na cabeça, né? A gente não consegue enxergar. E é isso que a gente faz. E aí você vê pessoas de sucesso que passaram por processo de coaching. E por que não, né? E o preconceito só vai acabar quando as pessoas começarem a ler sobre isso, né? Estudar sobre isso, falar mais sobre isso. Apesar de eu achar que essa novela foi uma questão foi muito mal conduzido, né? Essa questão de falar sobre coaching trouxe à tona esse tipo de coisa, entendeu? Todo mundo é coaching. Ok, todo mundo é coach. Todo mundo pode ser coach mesmo. Não tem problema nenhum. Você pode não ser profissional de coaching, né? Atuar como profissional, mas você pode fazer um curso para você mesmo, né? Hoje eu atuo mais como dona da minha empresa do que como coach, personal e professional coaching, né? Tenho menos coaches do que eu tinha antes, porque hoje eu tenho uma empresa e a demanda é maior para minha empresa, mas eu uso o coaching o tempo inteiro, comigo, com meu marido, na criação da minha filha, que tem 1 ano, entendeu? Então, é assim, eu continuo estudando e continuo fazendo, e é um processo que a gente usa para tudo, né? Para tudo e para todos. Então, eu acho que o preconceito vai existir sempre, né? Mas quanto mais se fala sobre a questão, né? E se mostra como é um processo de coaching na íntegra mesmo, né? Se fala sobre isso, menos preconceito as pessoas têm, né? Porque fica tudo muito velado, né? Não, processo de coaching. Não, gente, são ferramentas. A gente encontra e conversa. Você tem um objetivo e eu tenho um jeito de te ajudar a pensar nisso, né? Então a gente primeiro analisa a pessoa, fala assim, ok, o que você quer? Eu quero ganhar mais dinheiro. Tudo bem, né? O que é mais dinheiro para você? Né? Eu quero ganhar mais. Ok, quanto é ganhar mais para você? Como é que você vai fazer isso? Eu quero trabalhar em outro lugar. Tá bom, onde é esse lugar que você quer trabalhar? Eu quero trabalhar na padaria. Tá bom, que cargo que você quer na padaria? Eu quero ser padeiro. Tá bom, padeiro você vai conseguir atingir o teu objetivo financeiro? Não, eu tenho que ser dono da padaria para atingir esse objetivo. Ok, então você quer ser dono da padaria? Não, eu quero ser dono de uma loja de roupa. Ok, então como você vai ser dono de uma loja de roupa? Entendeu? A gente vai passando por perguntas e vai fazendo você pensar e chegar no seu objetivo, no seu objetivo maior até, né? Porque você às vezes não enxerga o que você quer, né? Preciso de mais dinheiro. Tá bom, quanto é mais dinheiro para você? Porque para mim mais dinheiro é diferente do que é para você, né? Então é isso, né? O processo de coaching são perguntas e respostas. A gente faz vocês pensarem. Tem hora que dá nó mesmo, né? Tem hora que as pessoas ficam loucas e falam, não consigo mais pensar, mas faz parte, né, do processo. A gente tem que tomar milhões de decisões durante o dia todo, né? Então, tem uma hora que a gente cansa. E o processo de coaching é isso. Então, eu acho que o preconceito acaba quando a gente fala, quando a gente mostra, né? Não fica aquela coisa muito velada, né? Não é uma mágica, né? Eu acho que é isso. As pessoas acham que tem uma coisa que vai fazer plim e os seus problemas vão ser solucionados. Não. Você vai ter que, ralação. É você que tem que fazer. Não é o teu coach que vai resolver teus problemas. E aí eu acho que é isso, né? As pessoas às vezes vão buscando fórmulas mirabolantes até para emagrecer, não? Usa essa cinta que você vai emagrecer? Não, se você não parar de comer e não fizer exercício, você não vai emagrecer.
E é simples assim, entendeu? Você tem que ir lá e fazer. Então, eu acho que é isso, né? Vamos falar sobre coaching para as pessoas perderem, né, esse preconceito. Mas sempre vai existir. Sempre vai existir o preconceito, né? Sempre vai existir, assim como tem para outras profissões, né? Exato. Eu acho que, na verdade, esses julgamentos, eles acabam vindo de pessoas com pouca informação, né, como você disse, e que, na verdade, estão acostumadas a receber informação. Só coloca e não busca. E as pessoas julgam a pessoa, né? Ah, ela é coach? Ele é coach? Ah, ela é coach, tá. Mas quando na verdade deveria olhar o que a pessoa faz e não o que ela é. E já julga a pessoa como ela sendo inteira aquilo que tem na cabeça dele como julgamento da profissão, né? Da forma como ela atua. Então, precisa entender melhor, buscar informação e não acreditar em tudo que as pessoas falam, sabe? Como diz, né? Nós somos a média das pessoas com as quais a gente mais convive, não é? Então, por aí a gente já vê A que gente já mede, né? a gente já não, mas é verdade, né, eu acho que É? é uma questão não é questão de julgamento, tá, mas é uma questão, de fato, é um fato, né. As pessoas, elas acabam julgando, porque ela convive no meio em que tem muitas pessoas que julgam, que criticam, né, que tem essa discriminação e provavelmente não está criticando ou discriminando somente a profissão de coach, provavelmente está criticando ou discriminando outras coisas, outras pessoas também. E essas pessoas começam invariavelmente a ser influenciadas por essas e trazem esse conceito, ou eu digo preconceito, na minha visão. Achei legal que a Flávia trouxe, porque esse lance, né, do objetivo específico é um negócio que eu aprendi, né? Metas SMART, específico, Sim, mensurável, alcançável, realista e temporal, sei lá, tempo. Sim, tem que ser. E é engraçado porque eu aprendi não num processo de autoconhecimento, mas fazendo um curso de bateria com um cara que era que tipo era um guru, coach. assim. Era coach da bateria. Sim, sim. E mas eu fiquei pensando, né, beleza, metas SMART, a gente tá falando de autoconhecimento. Como que eu posso aplicar uma meta tão específica para algo que é tão inatingível, invisível, né, digamos assim? Para mim é algo, uma dualidade, né? Que não é quantitativo, é isso? Né? Eu tenho uma situação de um coach que é o seguinte: ele chegou porque ele me buscou falando, olha, eu preciso encontrar um jeito, eu quero melhorar minha postura dentro da empresa. Eu não consigo me manter estável, sereno, confiante, focado e me apresentar e conduzir uma reunião como deve ser. Porque eu tenho um chefe que ele conhece todos os meus pontos fracos e ele me sufoca, ele me esmaga. Então eu choro, eu tremo, eu fico calado, eu gaguejo e pronto. E por 4 anos a pessoa estava passando por esse momento, né? Por essa situação, até que chegou insustentável, não conseguia mais dormir, estava tomando remédio para dormir, né? Para calmantes. Enfim, já estava afetando o casamento, a relação com os filhos. Esta não é uma meta quantitativa, do tipo, eu preciso atingir uma venda, eu quero dobrar o meu faturamento para 10 milhões em 5 meses, sabe? É diferente, porque quando é quantitativo, você consegue trabalhar com números de uma forma mais racional. Agora, quando é mudança de comportamento, a gente tem que trabalhar de uma forma mais trazendo efetivamente as cenas, as datas, as situações, com quem,
sobre o que estava falando, o que exatamente você sentiu. A gente vai trabalhar mais as sensações, os pensamentos, né, as crenças, né? No meu caso, eu uso outras metodologias para trabalhar esse tipo de questão. Porque, por exemplo, no caso deste coach, essa questão que trouxe das reuniões, dessa dificuldade de lidar com o chefe que massacrava ele, era a primeira camada, é o que estava mais sufocando ele. Só que até a 5ª sessão, ele já entendeu, já estava super bem, do tipo, se eu fosse só atingir esse objetivo, já tinha concluído em 5 sessões. Só que ele foi trazendo, né, mais questões. E aí ele falou assim, agora eu entendi que não é isso, não era essa a questão, era o medo. Né? Como é que a gente vai medir que a pessoa está preparada para enfrentar o medo? Né? Que a pessoa chegou e atingiu esse objetivo. Aí eu vou usar outras metodologias. Eu vou usar, além dos padrões de pensamento, resgatar, por exemplo, aí olhando questões mais das camadas mais profundas. Além dos pensamentos disfuncionais, eu vou olhar o que é que traz do sistema familiar dela, né? Como é que ela lida com essas situações de medo, né? Às vezes esse coach, ele tem uma dificuldade de se relacionar com a mãe, com o pai, ele tem uma necessidade de o tempo todo estar agradando, fazendo coisas, porque ele tem medo de deixar o pai ou a mãe aborrecidos. E ele já é adulto, tem 40 anos. Né? Da onde vem esse medo? Então a gente trabalha de uma forma mais sistêmica, a gente faz uma constelação para entender da onde é que está vindo esse medo. E aí a gente vai trazendo, depois simulando situações onde antes ele sentia medo e agora a gente testa para ver como é que a pessoa está enfrentando essa situação. E pergunta como ela sente, como essa pessoa se sente, qual é a emoção, onde sentiu no corpo, e aí a gente vai elaborando. E outra, não é porque fez essa sessão, eu não tenho mais medo, eu posso fazer qualquer coisa. Não é, né? É um processo, E não depende da gente, depende da pessoa fazer todos aqueles exercícios que a pessoa se propôs a fazer, as tarefas, né? Porque a responsabilidade é do coach. Nós só somos os instrumentos, né? As ferramentas para que eles atinjam esse objetivo. Né? Então, é assim que eu conduzo as minhas sessões, os casos que trazem questões que não são números, mas sim mudanças de comportamento, mudanças de postura. Aí ele falou uma coisa e eu achei bem, bem bacana, que quando a gente não mede isso, né, a gente está falando de emoções, né, e de como você lida com esse tipo de emoção, ela faz constelação familiar, eu não faço, por exemplo. Mas eu, como coach, a gente tem ferramentas que a gente consegue trabalhar isso, né, inclusive uma que você fez agora no começo do nosso podcast, que foi uma meditação guiada, que não é exatamente o que a gente faz, mas a gente faz um ensaio mental, né? Existe uma ferramenta que é um ensaio mental. Então, a gente guia essa pessoa a se colocar virtualmente numa situação dessa e sentir o que ela quer sentir naquela situação, né? Para ela ir treinando, porque tudo é treino. Né? Então, por exemplo, eu vou falar de uma experiência pessoal, né? Eu tenho muito medo de voar. Odeio. Morro de medo de voar. E é um parto toda vez que eu tenho que pegar um avião. Parto mesmo. Tipo, tive que tomar remédio, natureba, e eu suo, eu acho que eu vou morrer, que o avião vai cair. Ele vai cair. Óbvio que ele vai cair. Para mim, ele vai cair, né? E nunca caiu. E eu não tenho evidências de que aquele avião vai cair. Mas meu inconsciente acha que ele vai cair. Então, o que eu faço? O que eu fui fazer para mim, né? Eu
em autoconhecimento, em auto-coaching, né? Eu fui desmembrar esse avião para saber o que aqueles barulhos me incomodavam e me davam medo. E aí, continuava com medo, né? E aí eu fui conversar com pilotos e eu continuava com medo. Mas o medo foi diminuindo, porque a gente vai conhecendo e vai se autoconhecendo, né? E aí eu fiz um ensaio mental de como eu queria estar naquele voo, né? Então eu programei minha mente, não que eu não tenha medo, né? De fazer. Não que o coach da Eli nunca mais terá medo quando ele estiver numa reunião, né? Mas a gente tem um coach que eu amo de paixão, o Arnaldo, que ele fala, mas aí a gente põe a fralda e vai. Porque é isso, entendeu? Não pode falar palavrão, né, gente? Pode. Fica à vontade. Você vai, mas você vai, entendeu? E é isso, porque você está ancorado de que você tem consciência de que aquele medo faz parte de uma... E aí eu fui descobrir por que eu tinha medo, né? Porque milhões de outras questões de infância e tudo mais, fui descobrindo por que eu tinha medo de avião. Porque o problema não é a altura, o problema não é o avião em si, o problema é não ter o controle da situação, porque não sou eu que estou controlando a situação. E eu, Flávia, queria controlar a situação, e ali eu não consigo controlar, de jeito nenhum. E aí eu fui descobrindo que a gente não controla nada. E aí o que eu fiz? Eu ponho a fralda e vou. Então não é que eu não tenho mais medo, eu ponho a fralda e vou cagada, mas eu vou. Então eu não perco as oportunidades de fazer as coisas. O medo, ele continua existindo, mas ele não domina. E aí foi nesse processo de autoconhecimento e foi num processo de autoconte que eu acabei fazendo eu comigo mesma, porque eu sabia quais eram e consegui fazer, né? Porque tem vezes que a gente não consegue, tá? Coach também precisa de coach, né? E eu fui descobrindo que era isso, entendeu? Então, o medo não sumiu, mas ele é controlado, né? E tem outras ferramentas, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que chama âncora, né? A gente aprende a fazer um movimento físico que quando você se vê naquela situação, você aciona esse movimento físico que faz uma ligação cerebral ali, que você marca aquele momento com um movimento físico, por exemplo, uma âncora pode ser isso aqui, e aí toda vez que você faz isso aqui, ou apertar a orelha, sei lá, qualquer movimento, pegar o dedo, alguma coisa assim, você liga aquela emoção nesse movimento, e aí toda vez que você faz esse movimento, o teu cérebro entende que você está passando por aquela superação. E aí a gente aciona a âncora, põe a fralda e vai, entendeu? Então tem técnicas para você fazer, e não é que você vai resolver o teu problema, né, de medo, totalmente. Talvez com a constelação você consiga mesmo ir lá no fundo, entender e sumir com o medo, com a hipnoterapia, né, com outras técnicas, mas o processo de coaching, ele consegue te ajudar a superar nessa questão, entendeu? Então eu tô falando como só coach, né? Então eu não tenho essas habilidades que a ele tem de constelação, de psicanálise e tudo mais, né? Então eu consigo fazer com que, eu te ajudo a fazer com que você controle essa situação, né? O medo talvez exista para sempre, ou a gente vai buscar outras alternativas aí que talvez ele suma. Mas o processo de coaching consegue, se você permitir, claro, porque você também tem que permitir, né? Querer participar disso, querer mexer nessas coisas, né? E aí você vai com fralda mesmo e vai. Né? Porque isso eu acho bacana, entendeu? Ele tem outras habilidades que eu não tenho, mas o processo de coaching, ele vai até um ponto, mas ele consegue te ajudar, entendeu? Sim. O processo de coaching, a proposta é ajudar e transformar esta pessoa, né, atingir aquele objetivo. Então aí cada profissional atua de um jeito, né? A escola, esses cursos, eles nos dão uma estrutura básica de como atuar. E aí cada um vai colocando o seu jeito de trabalhar,
sabe? E como a Flávia falou, tem a questão do, putz, pode ser que a pessoa não vá com a minha cara, pode ser que a pessoa não goste do meu jeito de falar, talvez a pessoa goste mais de um cara assim que bate, que fala alto, que gesticula. Eu não sou assim, eu tenho o meu estilo, né? E tem muita gente que gosta, que prefere. Aliás, a gente é bem diferente, né? Nós somos bem diferentes. E tá tudo bem, porque nós temos coaches que precisam ter necessidades diferentes e tem a questão cultural, de necessidade, de valores, enfim, de realmente empatia, porque é um processo que exige muita confiança, transparência, né? E aí, então, tem coaches que atuam, por exemplo, com o quântico, com a neurociência, enfim, porque a PNL já está intrínseca, né, nos processos de coaching, né? Enfim, existem várias outras metodologias. Eu, inclusive, trago vários outros recursos, né? Por exemplo, a biografia, eu trago, por exemplo, se é alguma coisa relacionada à carreira, à empresa, eu trago também constelação organizacional e toda a experiência que eu tenho, que eu tive no mundo corporativo. Trabalhei 30 anos no mercado financeiro, como executivo de banco, trabalhei em indústria, então eu trago essa bagagem minha, né, do corporativo para os meus coaches que trazem questões profissionais, e aí isso gera valor, né, isso agrega também. Então, cada coach traz a sua bagagem, as suas técnicas, as metodologias que veio aprendendo, porque o único objetivo é ajudar o coach. Né? Então, não importa como, mas sim cumprir a nossa missão de coach, né? Ajudando os nossos coaches a atingirem seus resultados. Porque quando a gente... é o meu jargão, né? Quando você fica bem, todos ficam bem, sabe? Então, por exemplo, né, quando você fala assim, eu faço um processo de auto-coaching, eu também faço as minhas reflexões quando eu estou enfrentando um desafio, porque as respostas estão todas dentro da gente. Nem todas, né? Às vezes a gente não sabe e a gente precisa buscar ajuda também. Mas é um processo de... Mas a maioria, né? Sim. Mas a maioria porque a gente tem esse preparo, né? A gente estudou para isso, a gente ajuda as pessoas com isso. Então, naquilo que a gente sabe, que tipo de ferramenta a gente pode usar em que situações, a gente se auto-aplica. E então, se eu fico bem, eu me relaciono melhor com as pessoas que convivem comigo dentro da minha casa, no meu relacionamento afetivo, com a minha equipe, né, com os meus clientes, concorda? Então, isso sim é uma energia quântica, né? Assim como o cachorro sabe que você está chegando, né? Que o dono da casa está chegando, que já está balançando o rabinho porque ouviu um barulhinho lá embaixo do portão abrindo, já sabe que é você. A gente também tem essa energia, só que a gente não consegue acessar por causa do nosso racional, né? Mas aquelas situações em que você está pensando, mesmo que você não fale, as pessoas sentem, não é? Então, eu digo sempre que quando você fica bem, todas as pessoas ao seu redor também ficam bem. Por isso que o processo de autoconhecimento é super importante. Nossa, eu queria pegar um gancho que vocês comentaram bastante técnicas assim e tal, e eu achei que assim algumas coisas me lembraram técnicas também de hipnose. Aí ele comentou do PNL. Tem algumas técnicas que já estão inclusas assim no treinamento de coach que já são passadas. Fora as que você pode adquirir por fora, assim, quais técnicas que vocês conhecem? Na verdade, ele não olha, a gente vai agora para o módulo de PNL, agora a gente vai agora para o módulo de tal técnica, né, de tal metodologia. Não, tudo é passado como técnica de coaching. E depois eu fui entender no meu curso de PNL que falei, putz, mas eu vi tudo isso, assim, grande parte do que eu estava vendo no curso de PNL, eu já tinha visto no curso de coaching, sabe? Então, tudo que é usado para ser aplicado num processo de coaching, não importa de onde veio, é colocado como técnicas de coaching. Né?
Aí quando você vai fazer um curso específico de PNL, claro, você vai aprender coisas novas, mas parte do que você A está base, vendo né? lá, está lá já no curso de coaching. Porque, na verdade, o curso de coaching É é uma uma junção, soma né? de várias técnicas, né? E aí tem o coaching, por exemplo, usando a psicologia positiva, né? Que aí também já traz várias outras técnicas, várias outras teorias. Então, no curso de coaching, ele não é especificado como, isso aqui vem da PNL, isso aqui vem da positiva, isso aqui vem do quântico, isso aqui vem da neurociência. Não, tá tudo como processo de coaching, como É técnica de um, coaching. é um misturadão, né? Certo. Eles já trazem, e cada escola tem uma forma, né, de Sim, apresentar. Então, a escola que a gente fez tem uma forma de apresentar, as outras escolas têm outras formas, mas a base é a mesma. Na hora que você busca coaches que se formaram em outra escola, que não a nossa, eles trazem a base da mesma forma e tem abordagens que são um pouco diferentes, né? Mas é aquilo que o Ino falou no começo, tudo vai agregando, né? É uma mistura mesmo, tudo vai agregando as experiências de vida, as experiências espirituais, as experiências profissionais que a gente teve, né? E vai tudo juntando, né? E aí você vai estudando outras coisas, né? A PNL, a hipnoterapia, a psicanálise, a constelação, enfim, coisas que vão agregando. Tudo agrega, né? Quanto mais conhecimento você tem e colocados em prática, claro, melhor para você, né? E você vai vendo que tudo é interligado, né? Tudo de alguma forma conversa com tudo, Por né? exemplo, o ensaio mental é uma das formas de hipnose, né? Uma hipnose Sim. leve, sabe? Mas eles não dizem que é hipnose. Mas você é Entendi. conduzido a uma situação que você quer, uma visualização do que você quer. E também é uma meditação guiada, né? E que também pode ser considerado dentro da questão da física quântica, da lei da atração. Então, tudo é a mesma coisa com nomes diferentes, né? E com coisinhas diferentes ali que vão agregando valor, né? É isso mesmo. Certo. Massa demais, bonitas palavras. Vamos falar sobre o atendimento do coach. Como que funciona uma sessão mesmo, assim, um atendimento? Um exemplo, eu quero passar e vou lá a primeira vez. E vocês falaram também de objetivos claros, né? Na experiência de vocês, quais seriam exemplos de objetivos intermediários e finais, assim, para falar, concluir e tá bom. E uma coisa que ele trouxe a última vez que a gente conversou é que a duração padrão é de 10 sessões, assim, né? Já vi outras pessoas falando. O que vocês acham também sobre isso? Tá. Então eu vou falar do meu processo, né? Normalmente, por exemplo, quando alguém vem me procurar, a gente marca um bate-papo, tá? Às vezes é uns 40 minutos, 1 hora, depende muito da questão. Eu explico como é que funciona, como é que eu trabalho, a pessoa aí traz dúvidas, e é um momento de entender se a pessoa deu liga comigo, e também eu, né? Porque não basta o coach se identificar com o coach. Os dois precisam gerar essa empatia. Comigo eu não perdi nenhum coach ainda nessa primeira entrevista, sempre evoluiu para um processo. Mas esse bate-papo é super importante para ver se quer continuar ou não, se é o caso de seguir em frente ou não. No meu caso, a primeira sessão eu aplico eu dou um feedback do relatório de perfil comportamental. Então, se a pessoa fala assim, olha, topo, eu gostei, sei lá, depois de alguns dias ela me retorna falando, olha, eu quero prosseguir com você, eu mando por e-mail um link para a pessoa responder um questionário de perfil comportamental e na primeira sessão eu dou a devolutiva.
né? Por que a gente aplica na primeira sessão? Porque as pessoas, em geral, eu pergunto, eu falo assim, você se relaciona, você se comunica com as pessoas do jeito que você gostaria de ser tratado? A grande maioria responde sim, claro, né? Sim, essa resposta funciona para relações de informalidade, sabe? Para relações cordiais. Você chega no lugar, fala bom dia, ou fala obrigado, por favor. Claro, aí funciona bem. Mas num ambiente onde você precisa o tempo todo negociar, submeter coisas, né, elaborados, trabalho, relacionamento, quando a gente se relaciona com uma outra pessoa de uma forma intensa, que é muito diferente da gente, usando uma comunicação que eu prefiro, o resultado, ele nem sempre é satisfatório. Então, você pode melhorar esse resultado se comunicando de acordo com a preferência do outro. É por isso que a gente precisa entender como nós funcionamos, por que a gente se comporta como a gente se comporta, para a gente poder entender por que é que o outro se comporta como se comporta. E a gente, quando usa isso de uma forma estratégica, de acordo com as preferências de comunicação do outro, que tem um perfil diferente, eu tenho melhores resultados. É a partir daí que a gente começa todo o processo. E na segunda sessão, na terceira, na quarta, eu já vou trabalhando com aspectos que são voltados para aspectos internos, né, que são missão, valores, resultados esperados, uma análise SWOT, e depois a gente parte para para sessões que exploram mais o lado racional, tá? Então eu divido em 2 blocos em geral, tá? Como eu disse, a primeira camada, a questão que a pessoa traz para começo de processo de coaching é a primeira camada da cebola. Muitas vezes essa questão já se soluciona nas primeiras sessões. E aí vai tirando a camada e entende que a questão é uma camada mais profunda. E aí eu vou, dependendo do contexto, mudando a metodologia, né? Mudando a forma como eu vou conduzir. Ela pode ir para um lado muito racional, como para um lado não racional. Em geral, as sessões levam, em média, 10 sessões. Tá? Eu tenho uma programação para 10 sessões, mas pode levar 8, assim como pode levar 13, 14, depende muito, né? E os dois, ambos, tanto o coach como o coach, sabe e sente quando a pessoa está precisando mais e quando a pessoa já está preparada, quando a pessoa não precisa mais do coach, né? Que a pessoa já está com os recursos preparados para seguir nesse novo ciclo que a pessoa está se propondo. Em média, as sessões levam de 1h30 e sempre saem com uma tarefa para realizar. E a tarefa é a pessoa que diz, eu pergunto, o que você pode fazer para caminhar mais um passo em direção do resultado que você quer atingir, né? Fazendo um reforço da sessão que foi vista no dia. E como que eu vou saber que você fez? Isso faz com que o coach assuma a responsabilidade de fazer a parte dele e de porque ele diz lá no começo quanto ele está comprometido em seguir fazendo a parte dele até terminar o processo de coaching. Então é uma forma da gente reforçar e explorar esse comprometimento, dele assumir a responsabilidade de subir os degraus ou de caminhar os passos necessários para atingir o resultado que ele precisa. As minhas sessões de coaching funcionam bem parecidas com a Eli. A gente faz um questionário, né, para a gente medir como você está antes do processo de coaching, né? Como você lida com as situações da sua vida antes de passar por esse processo de coaching, que a gente vai medir isso no final também, para saber o que você mudou,
né? Para você analisar quais foram as mudanças que você teve, não só no seu objetivo que você levou para o seu processo de coaching, né? Mas sua vida num âmbito geral, né? Também a gente tem, eu também faço um processo de coaching entre 10, 12 sessões, tudo depende da pessoa, e também isso faz parte do processo de coaching. Você entra, a gente tem ferramentas que a gente vai aplicando nas sessões, né? E na outra sessão a gente tem uma programação de ferramentas para aplicar, que é como se fosse uma receita do que aquilo que, né, do processo, só que durante o processo você vai mudando as ferramentas, porque uma encaixa melhor que a outra, ou faz 2, 3 vezes a mesma, né? O ensaio mental, por exemplo, é uma ferramenta que eu uso bastante em várias situações, no meio do processo, porque tem coaches que precisam disso, né, dessa visualização e tudo mais. Tem gente que não funciona com ensaio mental, né, que não consegue se ligar a esse mundo imaginário, que é mais difícil mesmo para algumas pessoas. Eu sou pisciana, eu super vou, eu viajo na maionese. Então, para mim é super fácil, mas tem gente que não consegue isso. Então, a gente vai sentindo quais são as ferramentas que a gente tem na manga mesmo, né, para aquela situação. Mas a sessão de coaching, ela funciona exatamente assim. Você traz o seu objetivo primeiro, né? E aí você fala o que você imagina, o que você espera, por que você está procurando um coach. E aí, nessas ferramentas, você vai alinhando, né? Você vai aparando as arestas ali para você chegar num objetivo redondinho, né? Smart e tudo mais. Tem processos, tem objetivos que vão levar 10 anos. Então, eu como coach não vou ficar 10 anos com você, coach, mas eu vou te direcionar. Então, durante esses 10 anos, você vai saber o que você tem que fazer, né? Então, são os primeiros passos que a gente ajuda. Por exemplo, tem objetivos que você consegue, você estava planejando em 6 vezes, você consegue em 3, e beleza, entendeu? Você vai dando um feedback aí, de repente você liga e fala, preciso de uma sessão, não estou conseguindo, entendeu? Depois daquele processo e tudo mais, isso também acontece. Mas o processo de coach leva de 10 a 12 sessões aí, e não necessariamente a gente fica com vocês o resto do objetivo, mas a gente pode ir trabalhando algumas questões específicas, né, desses objetivos durante esse tempo mais longo, enfim. Mas é isso, você chegou, a gente aplicou a ferramenta, eu pergunto o que você quer fazer para você chegar mais próximo do seu objetivo. Você tem um to-do para a semana seguinte, porque você tem que se comprometer com o seu objetivo, né? Então você tem que dar um passo além, porque se você ficar no mesmo lugar não vai adiantar nada fazer processo de coaching e se autoconhecer se você não põe em prática. Então você põe em prática, faz um passo, me fala como é que você fez, que eu sei que você está comprometido, volta na semana seguinte e me fala como é que foi fazer aquele passo que você se comprometeu. Foi legal? Foi legal. Então, o que você aprendeu? O que aconteceu? Como é que foi? Foi isso? Então, beleza. Vamos para a próxima ferramenta. A próxima ferramenta faz você pensar em outra coisa para você chegar num outro pedacinho do seu objetivo. Outro passo. O que você vai fazer? Vou fazer isso, isso, isso. Beleza. Durante a semana você vai fazer. Na outra a gente vem e analisa o que foi feito. Às vezes a gente tem que dar passo para trás, às vezes a gente pula 2 ferramentas para frente e isso vai acontecendo. Mas o processo de coaching é isso, são ferramentas, são exercícios, né? Que faz você pensar e aí durante a semana você vai botando em prática aquilo, né? Lembrando também que nós como coach, a gente tem que trazer uma meta que seja real e atingível, né? Seguindo aí o SMART, porque tem gente que vem e fala assim, eu quero emagrecer 30 quilos, né? E não sou coach de emagrecimento, mas é só para exemplificar uma situação. A pessoa vem na primeira sessão e fala, eu quero emagrecer 30 quilos em 10 sessões. Gente, em 10 sessões são 2 meses e alguma coisa, certo? Então a gente tem que trazer esses 30 quilos para 10 sessões, porque a gente pergunta na primeira sessão como você quer, como que você se vê na 10ª sessão, o que você já vai estar fazendo, qual é a fotografia que você vai tirar, né, dessa situação, desse ponto que você chegou. Então, às vezes 30 quilos, você não emagrece 30 quilos em
10 sessões? Quanto que é factível, né? Então a gente tem que trazer para uma meta, ajustar essa meta de uma forma que seja atingível, porque senão o processo vai ser visto como fracasso, né? Ou a pessoa vai se auto-julgar que ela não foi capaz de seguir. Vamos lá. Quero saber um pouco da relação do coach com essas outras áreas da PNL, da física quântica, da neurociência, tudo relacionado à experiência de vocês, né? Não a teoria de não sei quem. Pode ser também, mas mais na prática, né? Mais na vivência. Uhum. Fica à vontade. Quer falar, Iri? Eu não tenho muita profundidade, tá, com neurociência nem física quântica, mas na minha concepção, eu entendo que o processo de coaching ele já traz todos esses elementos que estão intrínsecos nas ferramentas, sabe? E no meu caso, eu uso as constelações familiares também. Né? Eu uso uma sessão de constelação familiar e, eventualmente, eu aplico num exercício, num outro, pontualmente. E isso, para mim, é física quântica. Né? E é também, de certa forma, a neurociência a gente aplica o tempo todo. Né? A gente observa aí as reações, o corpo, como se comporta, que tipo de emoção ele está trazendo. Ela vai desconcentrar todo mundo. Ai, gente. Você também quer falar? Então, tá o tempo todo presente no processo. Tá o tempo todo presente no processo. E cabe a nós fazer essas observações, né? Então, se a gente tem um pouco desse conceito, a gente consegue agregar no processo, nessa leitura corporal desse processo, né, do coaching. Eu também não estudo, não me aprofundei, né, não estudo a PNL, a neurociência, a física quântica separados do processo de coaching, né? Mas como a gente já tinha comentado, né, tudo está interligado de alguma forma, né? Então, a gente vê, por exemplo, a lei da atração, que a física quântica tanto traz, né? É isso que a gente falou de energia, né? De ligação entre o coach e o coach, isso, a empatia que tem que acontecer, né? Os alinhamentos todos, né? As crenças limitantes, que são coisas de vidas passadas, né? Que a gente traz aí, da sua infância, que também a constelação fala, a PNL, que está intrínseca, né? No processo de coaching, que é realmente uma programação do seu cérebro, né? O processo de coaching também prepara o seu cérebro para uma nova etapa, de uma nova visão, né? Então a gente faz uma mudança comportamental, né? A gente muda comportamentos, né? Que você está super acostumado a ter. E o processo de coaching faz mesmo essa mudança. Então, existe a PNL aí no meio e a neurociência também no meio. Mas eu não sou eu não sou especialista né? Para entrar nessa discussão, né? Mas que existe essa ligação entre essas técnicas, né? E são todas interligadas de alguma forma, isso com certeza, né? Existem pessoas que estudam isso, né? E o processo, o coaching é uma junção de várias técnicas, né? Hoje a gente tem esse processo de coaching, como ele acontece, é uma junção de várias técnicas, né? De coisas que deram certo, né? Sim. Que funcionam, né? Então, acho que é isso. Não sou especialista, então não consigo falar mais do que isso, não? Não, já tá legal já. E
Como Tá seguindo aqui, filha? Vamos lá. como vocês acham como que diferencia assim um coach de um terapeuta, de um psicólogo, para a pessoa saber quem que ela tem que consultar exatamente? Uau. O, Vai lá, Eli. o coaching, Manda bala. o coaching não é terapia, não é consultoria, não é mentoria, né? O coaching, ele se caracteriza pelo processo de perguntas poderosas, tá? Que faz com que o coach traga de dentro dele essa elevação de consciência para entender que ele pode fazer tudo que ele tem que fazer, que ele precisa fazer, tá? No caso de consultoria, não, a consultoria vai e aponta, olha, o seu problema está aqui, você tem que fazer tais ajustes, certo? Diz o que você tem que fazer. A mentoria também, né? A mentoria está ali, disposta, eu tenho um problema, a pessoa vai e orienta. Então, não é isso, não é nada disso. Então, e a terapia, na verdade, ela está focada no passado, né? E o processo de coaching é daqui para frente, tá? O processo de coaching é o tradicional, né? A estrutura desse coaching, ele é assim, pergunta-resposta, trabalhando racional daqui para frente. O meu processo de coaching, ele é é multidisciplinar. Então, quando chega no momento em que eu percebo que está trazendo padrões disfuncionais que podem ter origem em camadas mais profundas, aí eu entro com outras metodologias que aí sim vai olhar para o passado. Mas aí é um outro processo que, como um todo, vai ajudar a pessoa a atingir o ponto que ele quer chegar. Entendeu? Não tenho nem o que acrescentar, é isso aí. O processo de coach é muito objetivo, né? E é o que a gente falou no começo, a gente não interfere na sua decisão como coach, né? Afinal, a vida é sua. Eu não te digo o que você tem que fazer, né? Como na consultoria, e não trato de traumas, como foi falado na novela, de repente, né? Que isso é uma questão da terapia. O que a gente faz é do A para o B, qual o objetivo? Ela quer mamar. Bom, gratidão por vocês colarem aí, participarem desse encontro. Gratidão obrigada, à gente. sua Eu filha. que agradeço. Quero pedir referências, cursos, vídeos, filmes, o que vocês quiserem trazer, sites. Bom, tá aberto aí para você. Bom, para referências de coaching, né, a gente vai encontrar várias na internet, mas eu recomendo que busquem aí entidades que são tradicionais na área, por exemplo, a SBC, que é a Sociedade Brasileira de Coaching. Quando eu fiz o curso, foi em 2011, já tinha 10 anos, estava comemorando os 10 anos da escola no Brasil. Então, é uma das primeiras escolas. Tem o IBC, tem o do Jerônimo, o IGT, tem o Febracis, tem esses que são bem sérios. Tá? Então, existem aí várias páginas, essas instituições todas têm páginas, né, também no Instagram, e tem, filmes de coaching voltadas para valores de coaching, tem inúmeros, mas eu vou citar 4, né, que eu já assisti em algum momento. O Karate Kid, gente, Karate Kid é um exemplo, né? Põe casaco, pendura casaco, põe no chão, pendura casaco, né? Aquilo é um treinamento, é um processo de coaching também, né? Tem o Coach Carter, que é o treino para a vida. Tem Como Treinar o Seu Dragão, que é um desenho animado, mas é super fofo e traz conceitos de coaching também, né? E O Segredo. Tem, inclusive, na Netflix, esqueci o nome, mas ele está baseado no livro do Segredo, tá?
De livros, tem os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Tem vários livros também, tá? Esses são os que me vieram à memória agora. O Segredo também, que é um livro, né? Foram criados em filmes em cima do livro. O Poder do Agora, e a Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Isso. Poder do Agora, Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Enfim, tem vários outros também, né? Que eu não consigo me lembrar agora. Eu tenho um monte aqui, tá? Mas existem vários, né? Acho que todo livro que traz conteúdo aí de autodesenvolvimento é um pequeno processo de coaching, tá? Porque leva a consciência e leva a transformação de postura, né? Massa. Bastante coisa. Acho que não. Sabe um filme que eu também lembrei agora que ele estava falando? Em Busca da Felicidade. Sim. É bem difícil assistir esse filme. Esse filme me vai chorar todas as vezes, mas ele faz um processo de auto-coaching ali, né? De autoconhecimento, de realmente levar... De resiliência. Traçar um objetivo e ir, né? Fazendo todos os passos que tem que ser tomados para chegar no objetivo dele, né? Então, é um vídeo bem bacana também. Também é. Legal. Mais algum? E tem também a minha página do Instagram, né? Para quem quiser me seguir. Que ótimo! É melhor. Esse é o próximo passo. Pedir para vocês falarem um pouco do trabalho de vocês, onde a gente pode encontrar e, sei lá, site, telefone, enfim, como as pessoas podem encontrar vocês. Tá, eu tô no Instagram como eliesato.coachsistêmica e por enquanto eu tô lá, e quem quiser falar comigo pelo WhatsApp, tem um link lá na minha bio. E quem quiser conversar comigo também pode mandar mensagem, ou pelo WhatsApp, ou pelo direct. Beleza. O meu pelo Instagram também é Flávia Wagner, tá lá. Pode entrar em contato lá, vocês vão ver muito minha filha lá também, né, filha? Mas pode mandar um direct, pode mandar pela mensagem pelo WhatsApp de lá. E é isso aí. Beleza. Tá aqui, ó, grudadinha. Né? Então, para quem ouviu, a gente está no e-mail elementovibrante@gmail.com. Redes sociais, segue a gente. Se quiser mandar mensagem por lá também, a gente vê. @elementovibrante. Catarse tá aí para quem quiser apoiar. catarse.me/elementovibrante. E é isso. Nos vemos na próxima. Muito obrigado a todos pela presença. Valeu. Obrigada a vocês pela oportunidade. Foi delicioso. Adorei participar. Muito obrigada. É nóis. Dá um beijo, manda um beijo.